Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Tudo bem com você? Mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitórias. Estamos aqui para trazer mais uma palavra de esperança para a sua vida. E hoje trazendo um tema muito interessante, a cruz. Vamos falar sobre a cruz, vamos responder algumas curiosidades sobre a cruz, vamos trazer alguns versículos bíblicos que falam sobre esse tema. Inclusive, já vamos ler aqui Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, que fala ali do momento em que Jesus esvaziou-se da sua deidade. Deidade quer dizer qualidade de Deus, assumindo uma forma humana para poder pagar o preço dos nossos pecados. Vamos ver aqui esses versículos. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse versículo ele nos incentiva que nós venhamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Quer dizer que Jesus ele não foi egoísta, mas ele sacrificou-se a si mesmo pelo bem de todos. Então nós também devemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, para podermos tocar o coração do nosso próximo. Mas o tema não é esse, como eu disse para você, o tema é a cruz. E nós vemos aqui que, achado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui é destacado a morte de cruz, e nós vamos ver que talvez era a morte mais cruel que havia na época. A cruz ela é representada aí em quase todas as culturas, né? Não vou poder dizer de todas porque eu não conheço de todas e nem acho que ninguém conhece, mas nós podemos ver a cruz sendo simbolizada aí na cultura celta, na cultura inca, na cultura gótica, grega, enfim, são muitas culturas que têm ali o símbolo da cruz representando alguma questão de divindade, em outras vezes representando até coisas sombrias. Mas o que nós vamos falar mesmo aqui é da cruz no cristianismo, que mostra aí, é o símbolo, né, que mostra o sacrifício de Jesus Cristo, que mostra a entrega de Jesus Cristo com o propósito de salvar toda a humanidade dos seus pecados. E além disso, a cruz ela também representa a vitória do Filho de Deus sobre a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, o Senhor, ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário,
Ele venceu a morte, e assim também nós que estamos em Cristo Jesus vencemos também a morte. Aí você vai me dizer, mas nós não vamos morrer um dia? Sim, a chamada morte física, que é a separação do corpo e da alma. Mas existe uma morte muito pior, que é a chamada morte eterna, que é a separação de Deus para toda a eternidade, para passar a eternidade em sofrimento, afastado da presença de Deus. Então, Jesus na cruz do Calvário, ele pagou o preço dos nossos pecados, vencendo a morte, para que nós não viéssemos passar pela morte eterna, mas viéssemos ter um encontro com Deus para toda a eternidade. Aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá para sempre com o Senhor. E nós temos aí, como eu falei, algumas curiosidades sobre a cruz, porque existem pessoas que gostam da cruz, outros que não gostam da cruz. Uns acham que a cruz é um símbolo de bênção, outros acham que a cruz é um símbolo de maldição. Talvez muitos não saibam, mas a Assembleia de Deus, até 1937, ela usava a cruz vazia como símbolo nas fachadas dos seus templos. Somente após uma convenção, uma reunião de convenção, é que foi decidido tirar aí esse símbolo. Não vou estar aqui passando as motivações, até porque não dá tempo para isso, mas nós podemos entender aí que os símbolos cristãos, especialmente a cruz vazia, ela tinha única e exclusivamente um papel didático, né? Aquele papel de lembrança, de entendimento acerca do sacrifício de Jesus, ensinando aos cristãos verdades espirituais. Nada mais do que isso, nem sendo algum amuleto, nem sendo algo místico, mas sim apenas um símbolo didático. E há uma pergunta que talvez algumas pessoas possam fazer: por que nós, evangélicos, utilizamos a cruz vazia? Existem outras religiões, por exemplo, né, o catolicismo, eles apresentam a cruz com Jesus ali pregado na cruz, e nós utilizamos a cruz vazia. Nós entendemos que ela é um sinal para nós de que o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte através da cruz. Ele venceu a morte através ali do seu sacrifício, e hoje Jesus não está mais pendurado na cruz, mas ele está assentado à direita de Deus. E como nós falamos que a cruz, ela tem essa parte didática, né, de trazer uma informação para a gente, a cruz vazia, ela traz o entendimento que Jesus venceu a morte, foi assunto aos céus, e ele já está na presença de Deus, ele não está mais pendurado nela. Por isso nós utilizamos assim. E da mesma forma que outros símbolos do cristianismo comunicam ensinamentos para as pessoas também. Mas existe aí uma curiosidade interessante: é pecado usar objeto
com símbolo de cruz? É pecado usar uma camisa com uma cruz desenhada, ou então ter um brinco de cruz, ou ter um cordão com uma cruz, enfim? Será que é pecado isso? Olha só, eu não vejo nenhum pecado em você ter uma ilustração de uma cruz vazia, ou até mesmo de outros desenhos, outros símbolos que representam o cristianismo. Por exemplo, o peixe, né? O peixe ele é muito utilizado para representar o cristianismo, e também a cruz. Então, nós entendemos que esses adereços e objetos pessoais utilizados por alguns cristãos hoje, com a cruz como símbolo da cruz, eu não vejo nenhum problema no meu entendimento, desde que você esteja utilizando a cruz vazia, trazendo a informação de que Cristo venceu a morte, de que Ele já ressuscitou. E entendemos ainda que por maior problema que as pessoas não está usando estes adornos e ilustrações que possuem apenas valor simbólico, quer dizer, esses símbolos, a cruz vazia, ela tem apenas uma representação simbólica. Você não vai usar uma cruz, por exemplo, num cordão, para que aquilo seja uma proteção a você. Não, porque quem nos protege é Deus. Inclusive, até a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Mas não fala que nenhum símbolo que a gente possa usar vai trazer algum tipo de proteção. Então, se você está usando aí uma cruz no pescoço para te proteger de vampiro, de lobisomem, não vai te proteger, mas pode ficar tranquilo que eles não existem também, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Eu quero passar para você daqui a pouquinho o que a cruz era no passado e o que ela é hoje, o que ela simbolizava, o que ela simboliza. Fique comigo, daqui a pouquinho nós vamos trazer algo aí interessante de Deus para a sua vida, tá? Só uma pausa rapidinha e eu já volto. Há mais de 4 anos, o De Olho em Sumidouro vem se destacando no município e em toda a região, com mais de 7.000 seguidores. E agora, com as parcerias com o Sumidouro de Verdade e o Jornal Foco, nos tornamos referência em notícias e informações. Tudo isso graças a você, telespectador. E é por isso que nós convidamos você a trazer a sua marca até nós. Afinal, quem não é visto não é lembrado. Voltamos, foi rapidinho, né? Vamos continuar aí falando sobre a cruz, como por exemplo, o que era a cruz. A cruz era
um instrumento antigo de execução, quer dizer, uma forma de aplicar a chamada pena capital, aplicar aí a condenação de morte, pena de morte. E ela era originária da Pérsia. Quem criou a cruz foram os persas, mas depois ela foi legada aí aos gregos e romanos e passou a ser um símbolo aí dos romanos na execução dos seus criminosos. Flávio Joséfo, né, é o maior historiador judaico da época ali de Jesus. Ele diz: a mais cruel das mortes, né? Na cruz, nós podemos dizer que Jesus, com seus braços estendidos, como um tremendo abraço a nós, ele apoderou-se das nossas vidas em ruínas e o seu poderoso ato de amor condenou a hostilidade da morte, libertando os cativos. Essa frase aqui que eu estou passando para você, nem me lembro de quem foi, mas eu achei muito bonita essa frase. Ó. Na cruz, Jesus, com os braços estendidos como um tremendo abraço, apoderou-se de nossas vidas em ruínas. Quer dizer, Jesus ali na cruz, ele abraçou as nossas vidas que estavam em ruínas. Nossa vida destruída, nossa vida condenada pelo pecado, a nossa vida desagradando a Deus, e Jesus foi lá e nos abraçou. E também, por seu poderoso amor, condenou a hostilidade da morte, libertando os cativos. Quer dizer, Jesus libertou-nos da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem a vida eterna. Mais uma curiosidadezinha sobre a cruz aí. No Brasil, por exemplo, o Frei Henrique de Coimbra e mais 7 confrades medicantes, na companhia de outro grupo de clérigos seculares, fincou a primeira cruz em solo brasileiro. Então foi o Frei Henrique de Coimbra que fincou a primeira cruz, e nós vemos que várias cidades têm lá como símbolo uma cruz enfincada, inclusive aqui na nossa cidade de Nova Friburgo tem lá o chamado Morro da Cruz, né? E o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre a cruz. Inclusive, a cruz era tão especial que ele recusou-se a gloriar-se em qualquer outra coisa que não fosse a cruz de Cristo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era uma pessoa extremamente culta, muito entendido, muito estudado, e era uma pessoa muito importante. Inclusive, existem até alguns textos de suas cartas que ele usa frases de filósofos da sua época. Enfim, o apóstolo, ele poderia gloriar-se nele mesmo. Ele poderia dizer: como eu sou uma pessoa importante, né? Eu tenho um conhecimento muito maior do que a grande maioria das outras pessoas. E na sua vida espiritual, então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ele possuía todos os dons espirituais, mas não falando isso de uma forma
egoísta, nem supervalorizando a si mesmo, não, mas ensinando os coríntios a como eles deveriam lidar com os dons espirituais. Em outra parte ele diz, dele mesmo, falando que ele conheceu um homem que subiu até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis que não eram lícitas dizer aos homens, e nesse texto ele estava falando de si mesmo. Então, o que nós podemos dizer do apóstolo Paulo, que escreveu aí as 13 cartas, das epístolas do Novo Testamento? A nossa teologia, principalmente a teologia da Assembleia de Deus, é completamente fundamentada nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Enfim, ele tinha tudo para ser uma pessoa exaltada, gloriar-se naquilo que ele era, mas ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie em mim mesmo, que eu jamais me glorie nos meus conhecimentos ou nas conquistas que eu alcancei. Se eu vou me gloriar de alguma coisa, eu me glorio da cruz de Cristo. Aleluia. Quer dizer, ele reconhecia o valor da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz. E isso é algo muito especial para as nossas vidas. E agora eu quero caminhar aqui para a nossa última parte, apresentando 4 revelações da cruz para você. 1 Coríntios 1,18 nos diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Também, outro texto, Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 21, ela nos diz assim: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Compreendermos a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus, vamos olhar para a cruz nas suas 4 pontas. Primeiro nós vamos falar do lado direito. E por que usar o termo lado direito? Porque a Bíblia, ela sempre usou o termo lado direito para determinar algo que era próximo de Deus, agradável a Deus. Sempre os salmistas usando a destra de Deus. Também a palavra de Deus declara que hoje Jesus está assentado à direita de Deus. Então nós podemos colocar aqui 2 lados que apresentam 2 posturas humanas em relação a Jesus e em relação à cruz. O lado direito representa o temor, representa o reconhecimento, representa o arrependimento, a fé, o amor e a esperança. Porque aqui representa o quê? Aquele ladrão que se arrependeu. Aquele ladrão que olhou para Jesus na cruz e ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque havia nele um temor de Deus, um reconhecimento que o Senhor Jesus era santo. Havia nele
também um arrependimento e ele depositou a sua fé no Senhor Jesus, expressou o amor pelo Senhor Jesus. E ele até diz ao outro ladrão que estava zombando dele, ele diz para ele assim: você nem mesmo teme a Deus estando na mesma condenação? Então, primeiro lado direito, representa o temor, o reconhecimento, o arrependimento, a fé, o amor e a esperança. Agora, o lado esquerdo ele já representa o egoísmo, a autoconfiança, o desafeto, a incredulidade, a arrogância, o escárnio, a ingratidão, a obstinação e a miséria espiritual. Essas aqui são as representações daquele que zombou de Cristo, daquele que olhou para Jesus e disse assim: se você é Deus, desce da cruz, salva você mesmo e salva nós também. Então é uma representação de uma pessoa completamente egoísta e uma pessoa que até aquele momento ainda estava dominado por sua autoconfiança, também pelo desafeto e pela incredulidade, não acreditando no sacrifício de Jesus, utilizando ali de uma arrogância e de um escárnio. Jesus sofrendo ali sem merecer, sofrendo, pagando o preço por toda a humanidade, e aquele homem escarnecendo, aquele homem expressando a ingratidão. Ele era obstinado, e este lado, o lado esquerdo, apresenta a miséria espiritual de todas aquelas pessoas que rejeitam o amor de Jesus. Mas também ela apresenta, a cruz, ela apresenta duas pontas. Uma ponta para cima e outra ponta lá para baixo. A ponta de cima, ela fala da morada do justo, ela fala do destino dos fiéis, ela fala de um lugar de alegria, de um lugar de júbilo, de um lugar de satisfação. Ela fala do lugar. Você lembra que eu falei sobre os bem-aventurados aqui? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Enfim, eu fui falando ali todos os que eram bem-aventurados, e os bem-aventurados, eles têm um destino, eles têm uma morada. E a cruz que aponta, a parte que aponta para cima, aponta para a morada dos bem-aventurados em Cristo Jesus. A parte de cima aponta para a glória eterna de Deus, o reino eterno de Deus, que Jesus foi preparar as moradas. Inclusive ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. É para lá que a cruz está apontando. Mas também, para a gente fechar aqui, a cruz também aponta para outro lado, o lado de baixo. E o lado de baixo é o lado da condenação. É o lado do abismo que não se farta. É o lado do lugar de tormento, do profundo abismo, do lugar de vergonha e horror eterno, o lugar de dor e sofrimento eterno. Olha só, é apresentado os dois caminhos, as duas direções, e eu preciso escolher para onde que eu quero ir.
E você tem o direito de escolher para onde você quer ir. Eu quero ir para cima. Porque a parte de baixo da cruz aponta para a condenação. Aponta para o lugar de tormento, para o lugar de vergonha, para o lugar de horror, para o lugar de dor, para o lugar de sofrimento eterno. Existem pessoas que vivem sua vida praticando coisas terríveis, não quer saber das consequências. Mas se nós não recebermos em nosso coração a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso destino será a ponta de baixo. Porque todo aquele que não crê no nome do Filho de Deus já está condenado. Hoje eu quero orar com você para a gente encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço a Ti por esta palavra, por este momento de reflexão, e eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a vida de todos aqueles ouvintes que ficaram comigo até agora. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada um, que nós possamos nos aproximar de Cristo, que nós possamos receber a Cristo como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Pai de amor, Deus de poder, eu te agradeço pela bênção, eu te agradeço pela tua vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.